Olá, bem-vindos mais uma vez ao Casal CI em Ação. Eu sou o Dr. José Ricardo e hoje aqui com a doutora Naisa vamos conversar sobre uma coisa muito recorrente, né? Uma questão muito preocupante, principalmente para pais, né? Que são as infecções de vias aéreas de repetição, né? Sim. Naisa, o que seria, né? Como é que eu conceituaria essas infecções de vias aéreas de repetição, né? Qual que é a frequência? Do que se trata isso? Olá, tudo bem? Que bom que está aqui mais uma vez. E o que a gente entende que os pacientes confundem um pouco é o que são infecções de vias aéreas e o que são doenças alérgicas de vias aéreas. Mas, de um modo geral, as chamadas IVAs, né? Infecções de vias aéreas superiores, elas são infecções causadas por vírus ou bactérias que vão causar sintomas desde coriza, espirros, tosse, pode ter irritação de faringe, né, da garganta, evoluir com uma amidalite, infecções de ouvido, sinusites. Então, são quadros que podem ter tanto uma origem viral quanto bacteriana e que começam a ter uma frequência muito grande, né, mensal, quinzenal. Isso está muito ligado com a faixa etária, né? Então, quanto menor a criança, maior a chance dela ter as infecções de vias aéreas, principalmente as crianças que começam a frequentar creches ou escolas, né? Ou que tem muitos irmãos que frequentam escola. Irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos, ou ficam em casas de cuidadoras de múltiplas crianças, que hoje a gente vê muito essas situações, né? Não está na escolinha, mas fica na casa de uma cuidadora que fica lá com mais 3 ou 4 crianças. E vírus, basta ter 2 pessoas. Quanto mais, obviamente, eu vou ter uma diversidade maior, mas se eu tiver uma pessoa infectada em contato com outra, já é o suficiente para a infecção acontecer. Existe um mito muito grande, né, de que toda vez que eu tenho infecções de vias aéreas superiores, eu tenho uma criança com imunidade baixa. E isso não é uma verdade na maioria dos casos. Porque assim, a própria faixa etária, né, que você está se referindo, crianças, né? O sistema imunológico ainda não está totalmente formado, né? Por isso que a gente indica as vacinas nessa fase, né? E você já falou algumas situações que propiciam, mas a questão, gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte da imunidade. E a gente recebe muito no consultório os pacientes que têm, meu filho não para de ter infecção, já está tomando muito antibiótico. Eu queria ver a imunidade dele. Isso. Queria que você explicasse um pouco, porque eles entendem, né? A maioria das pessoas, eles ficam muito preocupados, os pais principalmente, por conta dessa questão de, quando a criança começa a frequentar a escola mesmo, ela vai ter uma maior exposição a esses agentes. E até por conta da imunidade ainda imatura, ela vai mesmo ficar mais propensa a fazer essas infecções várias vezes, né? São infecções que não costumam ser tão graves, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da imunidade. Sim. E se tem uma relação, uma relação assim, só da questão imunológica, ou tem mais outros fatores? Ou só exposição, isso, né? Exposição e dar uma diferenciada. Quando é que os pais, no caso, falando das crianças, elas realmente precisariam se preocupar em relação a realmente que aquela criança possa ter um quadro de imunodeficiência? Ok. Então, assim, o primeiro ano de vida, ele é uma revolução imunológica imensa. Por quê? Durante a gestação, né, a criança recebe tudo via cordão umbilical, né, e entre os nutrientes e tudo, ela recebe os anticorpos da classe IgG maternos, né? Então, são as imunidades que a mãe veio adquirindo através do que a mãe já se expôs, do que a mãe já recebeu de vacina. Então, algumas coisas a gente nasce já com essa suposta proteção. Mas o nosso sistema imunológico, ele vai começar a fazer a sua caminhada depois do nascimento. E por isso, o primeiro ano de vida, a gente tem uma avalanche de vacinas, né? Para realmente estimular essa proteção para aquela criança que está no início da vida.
Imunidade baixa, a gente entende quando eu realmente tenho níveis detectáveis no sangue de células, sejam anticorpos, que vão fazer a defesa das infecções bacterianas, quanto de linfócitos, de outras células do complemento, que tenham níveis abaixo do padrão que a gente determina através dos exames. São os soldadinhos, né? Exato. Então, o que acontece? Eu posso ter doenças que eu não produzo aquela célula. Mas uma coisa que fica muito mais fácil para os pais entenderem. Um imunodeficiente, ele não vai ter infecções só de um sistema, né? Então, a criança que tem uma imunodeficiência mesmo, porque ela não produz células, ela não tem só coriza, ela não tem só sinusite ou só amidalite. Ela vai fazer infecções geralmente de outros locais. Ela pode ter pneumonias de repetição, infecções tipo urinária, diarreias recorrentes, né? Otites, ela pode fazer meningites, então infecções mais graves, ela pode fazer infecções cutâneas. Então, você tem um quadro que realmente te chama atenção. É aquele paciente que chega e a mãe fala, ele teve 10 otites esse ano, 2 pneumonias, internou por uma infecção urinária. Então, você já fala, opa, essa criança merece uma atenção diferente do que só, ele está sempre com o nariz escorrendo. Esse quadro pode se manifestar, essa imunodeficiência. Às vezes a criança já nasce apresentando esses sintomas, logo de cara, mas ela pode persistir, ou eu posso fazer esse diagnóstico, pensar nessa... Esse diagnóstico ele não é tão simples. Por quê? Porque nos primeiros meses de vida, eu posso ter níveis mais baixos das imunoglobulinas, dos linfócitos, e que vão ter realmente um aumento gradual com a idade. Explica um pouquinho, só para o pessoal entender das imunoglobulinas. As imunoglobulinas, nós temos a IgG, a IgM, a IgA, a IgE, que está relacionada também com doenças alérgicas, que são os anticorpos que vão nos defender principalmente de infecções bacterianas, mas também vão estar em outras infecções. E elas podem ter deficiência. Minha medula óssea pode não produzir em níveis adequados essas imunoglobulinas. De uma forma seletiva, quando falta apenas uma, por exemplo, eu posso ter uma deficiência seletiva de IgA, que é uma doença que é uma imunodeficiência que vai causar mais doenças de mucosas, mais respiratórias mesmo, né? Então, eu tenho um pacientinho que vai ter mais probabilidade de ter diarreias ou infecções de vias aéreas também, porque essa é uma imunoglobulina que vai estar nesses locais. A IgA, ela não tem reposição, diferente de quando eu tenho uma deficiência de IgG, né? Que é uma imunodeficiência que é muito mais comum do que a gente pensa nas crianças, mas ela tem como eu repor isso ou através do transplante de medula óssea. A reposição de imunoglobulina ela vai ser para o resto da vida. A imunoglobulina ela é obtida através do sangue de outras pessoas, né? Então, é feita uma filtragem desse sangue, selecionando este anticorpo que eu vou passar para o paciente, e aí ele vai ter uma qualidade de vida normal, porque ele vai ter níveis de imunoglobulina. Mas, tirando essa situação, eu posso ter situações em que, nos primeiros anos, isso até está no limite inferior. E depois dos 3, 4 anos é que esse quadro realmente se define, se abre com infecções graves, com infecções de repetição, geralmente associados a quadros febris, né? Quadros de pneumonia, quadros com derrame pleural, meningites, né? Ou infecções de urinária realmente graves. Então, é um quadro que ele já te direciona pelas alterações que você vai ter, tanto no quadro clínico quanto laboratorial. Então, assim, para a família, assim, que tem uma situação, o filho está tendo muito dessas infecções, uma orientação em que situação ela pensar em procurar então, um imunologista ou procurar uma ajuda para tentar fechar um diagnóstico. Nem sempre é fácil, né? E é aí que a gente vê também, conforme a deficiência que aquele paciente tem,
vai ser o quadro, a evolução do quadro dele, maior ou menor, com mais ou menos intensidade. Né? A gente tem doenças que vão se manifestar desde o primeiro mês de vida, por exemplo, nas imunodeficiências combinadas graves, né? Que esse paciente já, nos primeiros dias de vida, já apresenta uma lesão de pele intensa, uma diarreia realmente muito profusa. É uma criança que realmente, e graças a Deus, que ela é muito infrequente, né? Mas tirando isso, os pediatras conseguem nortear bem os pais, né, com essas infecções que a criança apresenta, mas tem aquela situação que às vezes o pai não consegue ter um pediatra, leva só em pronto atendimento, então cada vez é um médico diferente que atende, então não tem muito uma sequência. Então, se o seu filho tem infecções de repetição, não só resfriados, né, mas ele faz otite mesmo, com febre, com um número grande, né, acima de 4 num ano, se ele já teve mais do que 4 pneumonias num ano, se é uma criança que está sempre com diarreia, com perda de peso. Então, essa criança, ela acende um alarme para que precise ser investigado. A investigação, além do exame físico, né, do histórico da criança, ela vai contar com essa dosagem laboratorial dessas imunoglobulinas, dos linfócitos, de outras cascatas do sistema imunológico, que é o complemento, e que com isso a gente vai mapear esse sistema imunológico. Existem outras imunodeficiências, mas que são bem mais raras e que têm quadros muito específicos, que aí, para a gente conversar hoje aqui, ficaria muito amplo. Nas infecções virais de repetição, de um modo geral, que não são ligadas a imunodeficiências congênitas, o que a gente mais tem são os vírus mesmo. E isso precisa ficar bem claro para as famílias. Veja, nós temos um número infinitamente menor de bactérias do que vírus. E também os vírus sofrem mutação. Então, o mesmo vírus que eu pego agora, ele não estará do mesmo jeito quando eu transmito para você. Então, essa troca de vírus, você como infecto vai saber falar isso até melhor do que eu, ela às vezes é a mesma família de vírus, mas que fica mudando de comportamento, né? E cada vez que ela reinfecta essa criança. Então, a exposição ainda é o maior problema, né? E a gente sabe que um hábito que já mudaria muito é a lavagem das mãos dessas crianças. A lavagem nasal hoje virou uma grande coqueluche. É uma né? lei, parece que é lei. Quase todos os pais estão fazendo isso no então, filho. Então, assim, a lavagem ela é importante, sim. O modo da lavagem é que precisa ser realmente orientado. Nós temos muitas crianças evoluindo com otites, né, infecções dos ouvidos, por causa da condução dessa secreção que está dentro da narina, com forte pressão, e vai para dentro da cavidade do ouvido. Então, até alguns traumas, né, de mucosa nasal. Exato, sangramentos, né, até mesmo perfurações, né? Consegue explicar um pouquinho como é que faz? Então, a lavagem nasal, ela deve ser feita, sim, em todas as idades, mas veja, nós produzimos lágrima, nós produzimos saliva, né? As mulheres produzem muco vaginal. Então, todas essas secreções, elas têm uma função de barreira, de proteção. E no nariz isso não é diferente. Nós também temos uma umidade, uma coriza, vamos dizer assim, uma secreção nasal que é necessária para fazer uma barreira, tá? Então, quando eu tenho... Uma limpeza também, às vezes ela atua Quando eu também. tenho essa produção de secreção nasal, muitas vezes é o meu sistema respiratório tentando lavar a cavidade, porque essas partículas, sejam virais, sejam da contaminação da poluição ambiental, né? Pelos, pólens, partículas inertes, poluição de gás carbônico, né, das grandes cidades e tudo. Sujeiras do ar-condicionado. Sujeiras de ar-condicionado, fungos. Eu inalo isso o tempo todo. E o nosso nariz, com a sua função de filtro, ele tende o quê?
filtrar, umidificar e aquecer o ar que eu respiro, porque esse ar tem que chegar em melhores condições nos pulmões. Então, o nariz ele é o primeiro soldado de barreira que vai ter para nosso sistema respiratório levar o ar até o pulmão. Então, aquela criança que tem coriza, ela está se defendendo. Você vai usar a lavagem para você ajudar ela a remover partículas que tenham ficado mais aderidas ou maiores, que não consigam sair pela coriza. As lavagens de alto volume, elas eram utilizadas antes pelos otorrinos nos pacientes pós-cirúrgicos, pacientes com tratamento, né, de rinossinusites crônicas, de situações em que você tinha crostas nasais muito aderidas e tudo. E atualmente ela está sendo amplamente difundida para que seja feita de uma forma contínua e inúmeras vezes nas crianças. Então, isso é que realmente já tem que ser feito com equilíbrio. Isso precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque não é toda a secreção que você precisa pôr lá 240 ml de soro na cavidade nasal. Existe hoje no mercado assim uma gama enorme de dispositivos, garrafinhas, chaleirinhas, seringas, né, todos de alto volume, de alta pressão. Então, tem-se que tomar cuidado, porque o posicionamento dessa criança, né, ela não pode estar voltada para trás, ela não pode estar deitada, ela tem que estar levemente inclinada para frente, segurar a regiãozinha da testa. Então, tudo isso tem que ter a sua indicação correta. Então, lavagem nasal ajuda? Ajuda, mas desde que seja feita de forma correta e com a quantidade também do que se coloca dentro do nariz e o que se coloca dentro do nariz, né? E a frequência. Certo. Só para a gente encerrar também, eu queria te perguntar, esse é o meu dia a dia também, você falou que as principais causas, né, que isso a gente vê mais em criança mesmo, dessas infecções de vias aéreas superiores, a principal causa ainda são os vírus. Sim. E o que você me diz assim em relação à questão dos antimicrobianos, os antibióticos, né? Porque é muito difícil, né? Não é tão fácil, assim, ainda mais em pronto atendimento, né? Que aquela consulta é mais rápida, mais direcionada, você separar vírus de bactéria. Mas assim, o consumo que a gente tem visto de antibiótico tem crescido demais, né? Então, uma orientação que você daria para os pacientes que têm essas IVAs de repetição, as mães ficam muito tristes, se sentem culpadas porque tem que deixar a criança na creche, na escolinha, às vezes fica o dia todo lá. E quando vão, isso que você falou é muito importante, muito dessa questão também é porque o médico que está lá nem sempre é o mesmo médico que atendeu a pessoa. Então, ele está vendo naquele momento, a criança teve febre, o pai e a mãe estão desesperados, então ele acaba muitas vezes prescrevendo um antibiótico. Aí vem aquele kit, né, antibiótico, corticoide, inalação. O que você sugeriria assim, em relação para eu tentar diminuir esse consumo? Que orientação você daria enquanto alergista, até considerando que é uma doença que ela costumam ser mais leves, né? Não estamos falando da parte de imunodeficiência. Sim. Mas o que você diria para essas IVAs recorrentes, né? Qual o cuidado, né? Não é toda febre que eu tenho, que a febre também é um sinal, mas não é o primeiro episódio de febre eu já procurar tomar antibiótico, não é assim. O que você orientaria? Como eu manejo, em que situação eu poderia realmente, eu tenho que ir para o hospital para ser ou não considerado um antibiótico para eu usar? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que vírus também causa febre, né? Então, os pacientes têm essa impressão, que se tem febre, é bacteriano. Outra coisa, cor da secreção nasal. Não é porque o catarro é verde que é bacteriano. Então, o estado geral da criança é sempre o primeiro a ser alterado quando eu estou diante de um quadro mais grave, né? Salvo exceções, que é aquela criança que está com uma pneumonia com derrame e está pulando, a grande maioria vai diminuir a alimentação,
ela vai ficar mais prostrada, ela vai ficar mais irritada, ela diminui a atividade, então ela brinca menos, ela brinca um pouco e ela para, ela fica mais chorosa, principalmente nos bebês, né? Então aquele bebê mais irritado, ele não quer mamar, o sono começa a ficar alterado. Então isso vai nos mostrando que está iniciando um processo infeccioso, tá? Então a criança, vamos supor, está relativamente bem. Tá com muita secreção nasal, geralmente vai vir uma tosse, né? Que inicialmente pode ser seca, depois ela vai se tornando mais produtiva. A criança faz picos de febre, mas são picos que tem um intervalo grande entre eles. Você medica, essa febre cede com mais facilidade, né? No período intermediário entre as febres, a criança fica bem, fica ativa, come, tudo. Você tem uma chance muito maior de que isso seja, mais uma vez, uma infecção viral, né? É até pelo número de vezes que isso vai acontecer. Agora, você está diante de uma criança que tem uma prostração importante, além do quadro de tosse, secreção, ela tem vômitos, ela está sonolenta demais, é uma criança que a febre não cede facilmente com a medicação, você já está atravessando ali o 4º, 5º dia de febre, né? Isso precisa de um atendimento, às vezes vai precisar de um exame, além do exame físico, um exame complementar. E uma coisa que eu vejo muito é que os pais ficam um pouco decepcionados quando vão ao hospital e a criança está lá com 39,5 de febre e o médico examina e ele não encontra um foco, né? Então, quando não tem um foco, você não vai tratar com o antibiótico, porque você nem sabe o sítio, ou seja, daquela infecção, para escolher o melhor antibiótico. Precisa investigar melhor. Né? Então, às vezes você precisa apenas esperar um pouco, né? 12 horas a mais, reavaliar essa criança. Orientar né? É importante. Então, mantenha o analgésico, mantenha o antitérmico, mas espera um pouco mais. Eu sei que é super angustiante. Nós temos filhos, né? E mesmo nós dois sendo médicos, as poucas vezes que nossos filhos ficaram doentes, a gente fica preocupado. Sim, claro. Mas, se você está ali, se você tem condições de estar atento com o seu filho, né? Já foi ao pronto atendimento, ouvido, garganta, pulmão, né? Não tem sinais de uma infecção de urina, nada. Aguarda um pouco mais, porque você pode chegar no dia seguinte e essa bactéria ter se localizado. E aí vem essa segunda situação. Ou não, né? Às vezes é o vírus mesmo. Exatamente. E às vezes vem essa segunda situação que eu ouço bastante. Nossa, doutora Nais, eu levei ele no sábado, a médica que atendeu falou que não tinha nada. Aí a febre continuou, eu voltei no domingo, chegou lá, estava com uma amidalite. Será que essa médica não viu? Ela não viu porque não estava. Não estava. Né? Isso é possível. Eu posso ter vírus ou bactérias que demorem mais para se instalar por 2 motivos. Primeiro, pelo próprio tempo de incubação dessa doença, para ele começar a manifestar. E segundo, pelo próprio sistema imunológico dessa criança. Quanto mais competente ela estiver, quanto mais bem nutrida, quanto melhor estiver o calendário vacinal dela, quanto maior ela estiver em condições de se defender, mais ela vai brigar antes de deixar essa bactéria se instalar, ou esse vírus. Então, muitas vezes acontece o seguinte: mas ele fez 2 febres e eu achei super estranho, porque depois desapareceu. Tem alguma coisa errada com ele. Então eu falo, não, ele ganhou a briga. Então, ele entrou em contato com algum agente infeccioso, houve o aumento da temperatura, mas ele conseguiu resolver sem que aquilo evoluísse para uma infecção. Sim. Então, essa não é paciência o termo, mas essa conduta expectante, às vezes, da família, faz diferença. Se a família fica muito aflita, e lembrar que antibiótico não é remédio de febre. Sim, isso é uma mensagem importante, gente. Né? Febre não é deficiência, eu brinco lá, febre não é deficiência de antibiótico. Então, a gente não trata a febre com antibiótico, né? A febre é um sinal, é uma resposta do organismo, né? Então não tem que toda vez tomar antibiótico. Não tive um pico de febre, não é assim que... pode ser que eu tenha que usar antibiótico na sequência, mas não é... febre não é igual a antibiótico, que a gente vê muito acontecer. Né? Então, tomar um pouco de cuidado, que em outros momentos falaremos sobre isso, está muito preocupante
o consumo de antimicrobianos, principalmente na faixa etária pediátrica. Sim. E isso tem causado danos, né, ao ambiente que aquele antibiótico está sendo usado e ao usuário do antibiótico. E o que eu percebo também é assim, ele teve febre 2 dias e tomou a primeira dose do antibiótico, a febre passou. Veja, Milagre, nenhuma infecção bacteriana se resolve com uma dose de antibiótico. Se fosse assim, a prescrição não seria uns 7, 10, 14 dias. Seria uma dose. Então, o que era? Era uma infecção viral, né? Que você, se tivesse tido um pouco mais de orientação para aguardar, claro, você vai dar medicamentos de suporte. Você vai ajudar aquela criança a respirar melhor se ela está com muita obstrução, se ela está com muita tosse, você vai melhorar essa função pulmonar de broncoespasmo, né? Então, não é simplesmente cruza os braços e deixa acontecer. Essa conduta expectante você não é ficar com o braço cruzado olhando, você tem que ir acompanhando essa evolução. E você vai dar atento aos sinais, os sintomáticos, né? Para dar mais conforto e também condições para que a própria criança resolva aquele quadro. Então, infecções de vias aéreas superiores é o que mais acontece, é o que a gente mais atende no consultório, o pediatra, o otorrino, o pneumo, o alergo e o infecto. Então, nós atendemos isso diariamente, mais de 50% das consultas são infecções de vias aéreas superiores. E aí, às vezes, a gente ouve assim, foi depois que eu tirei ele do peito. Só que a mãe esquece que ela tirou do peito justamente porque ela vai pôr na escola, né? Então, claro que toda criança abaixo de 6 meses, abaixo de 1 ano, que é amamentada, ela tem já um ganho a mais do que a criança que já sofreu desmame e foi para uma fórmula mais precocemente. Mas eu queria que as mães não se culpassem e não tentassem fazer esse link de que só porque desmamaram é que a criança passa a ter infecções respiratórias. Porque não é só na escola que ele vai adquirir a doença, né? Ele pode ficar igual na casa com a avó e pode adoecer. Então não é uma... Antigamente a gente falava, se possível, tire da escola. Mas hoje o pai e a mãe trabalham fora. Então não tem que carregar essa culpa, porque precisa estar lá. Alguém vai ter que cuidar dessa criança. Então não fiquem se cobrando. É só o que acontece. Quando a criança vai para a escola, ela vai ficar mais suscetível. Então, ela vai ter várias essas infecções respiratórias no ano. Ela pode ter, isso não tem relação, na maioria dos casos, com a imunidade comprometida. A criança, bebezinho, ele já tem a imunidade imatura. Então, vai ficar mais sujeito. E em contato com outras crianças, isso vai facilitar mesmo. Ela vai ter minha criança, meu filho vive doente. Nós, enquanto médicos, temos que segurar aquele impulso de prescrever antibiótico para febre do nada, né? E todos fazem, ninguém faz por mal. Mas lá no pronto atendimento, o médico está tentando resolver o teu problema. Ele não tem tantas informações que a gente tem no consultório, né? Que os pais vão falar com mais calma, eu vou pedir mais informações. Então ele acaba muitas vezes tentando ajudar, prescrevendo antibiótico. Mas um pico febril isoladamente, igual a Naisa falou, a criança está bem, a criança está entre os períodos de febre, ela está brincando, ela está normal, e isso é importante. O pai e a mãe sabem, a fulaninha aí, ela não é o normal dela. Exato. Né? Então isso é um sinal importante. Passados 3 dias aí, não está respondendo, continua febre, eu tenho que investigar. Não é simplesmente ficar dando antitérmica em casa. Então, uma mensagem para finalizar, né, é uma coisa muito importante, essa questão da escola. Né? Hoje o mundo está diferente, eu tenho que deixar meu filho em algum lugar. Então, vocês não têm que ficar se remoendo de culpa por conta disso, mas tem que ter paciência que a criança vai ter uma propensão maior a ter essas infecções, sem que isso seja um sinal que ela seja imunossuprimida. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem, agradecer e espero que tenham gostado. Eu vou só fazer um último comentário, que é, na verdade, um apelo aos pais. Se o seu filho está febril, com muita secreção, com muita tosse, e você tem como não levá-lo para a escola, naqueles dias, você tem que pensar que você está impedindo que
o outro coleguinha também fique doente, né? Então, a gente sabe que tem mães que não têm essa situação, né? Se não tá com febre, mas tá todo encatarrado e tudo, vai para a escola do mesmo jeito. E o que acontece? Às vezes a própria cuidadora, um tá caindo aqui, o outro tá lá, ela acabou de limpar esse nariz, ela vai acudir aquele. Então, a própria professora, a própria atendente da creche é o grande veículo, né? Principalmente para os bebês, as crianças menores, que dependem muito de colo e de cuidados diretos dos adultos, né? E então, assim, proteja o seu filho, mas também proteja a outra criança. Por quê? Porque senão esse ciclo nunca acaba, né? Se eu sempre mando o meu filho doente, eu vou manter aquela salinha doente, né? Então, esse cuidado. Mantenha as vacinas dos seus filhos em dia. Vacina é importante e super importante. A menos que essa criança esteja realmente com febre muito alta, tomando antibiótico ou corticoide, só o fato dela estar com coriza não a impede de tomar as vacinas nas datas corretas do calendário. A gente atende muita criança que o pai fala assim, ele vive doente, então eu nem consigo levar. Estou atrasado há 6 meses. Isso não é contraindicação absoluta para fazer vacina, tá? Infecções de vias aéreas respiratórias, como qualquer assunto, daria muito tempo de conversa, mas assim, cuida da alimentação, cuida da higiene nasal, mas tudo sempre com orientação médica do pediatra, do otorrino, do alergo, do infecto, do pneumo, que as coisas passam, né? Essa fase mais crítica passa, as crianças maiores realmente conseguem se defender com menos uso de medicação e, claro, tem tratamento, a gente consegue ajudar sem precisar de antibiótico o tempo todo. Na maioria das vezes. Isso mesmo. Um abraço a todos. Muito obrigado. E vamos para a próxima.